Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, segue em busca de um vice para Flávio Bolsonaro. Muito tem se falado em Tereza Cristina e também falou-se até em Ronaldo Caiado, do PSD. Misael Mainetti, Valdemar está mudando o discurso dia após dia. Seja bem-vindo, Misael. Boa noite. Não estou ouvindo. Daqui a pouco o Misael entrará conosco aqui, diretamente daqui de São Paulo, falando a respeito então dessa questão que envolve o presidente nacional do PL, o Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que segue em busca de vice para Flávio Bolsonaro. Beraldo, essa questão é tão importante assim, a questão do vice, a gente colocou há pouco aqui ainda no programa. Alckmin, então, praticamente certo, segue como vice aí do presidente Lula. E a questão agora, muito se falou no passado da figura de uma mulher, Tereza Cristina, do agronegócio. Como é que você avalia toda essa questão do vice agora? Olha, sem dúvida alguma, uma pessoa para ocupar a candidatura de vice-presidente com Flávio Bolsonaro é estratégica para compor todo o cenário que eles estão buscando para essa eleição. Então, Flávio Bolsonaro é um político do Rio de Janeiro, ele tem uma identidade forte no estado de São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, em diversos estados, mas ele precisa ter no seu vice alguém que possa ajudar a falar com uma parcela da população que hoje ele não alcança. Veja, no Ceará, por exemplo, segundo as últimas pesquisas, o Lula está muito à frente de Flávio. E ele precisa encontrar um meio de neutralizar essa vantagem de Lula em determinados estados como o Ceará. Portanto, escolher um vice que possa ajudar nessa missão, para ele é fundamental. Agora, Valdemar da Costa Neto é aquele tiozão sincero, né? Então ele já falou de Caiado, já falou de Zema, já falou de Tereza Cristina, ele não quer brigar com ninguém, ele quer, talvez essa seja a forma dele falar, né? De fazer um gesto para essas pessoas, e ele é tão generoso que até quando falam mal do Bolsonaro, ele concorda, né? Então, Valdemar, na verdade, ele está ali fazendo não um papel estratégico de definir, mas quase que um papel de relações públicas para ficar bem com todo mundo, até que a própria campanha de Flávio, que hoje tem na sua coordenação Rogério Marinho, um senador muito experiente, possa ajudá-lo a identificar qual é o melhor nome para falar, para atrair a parcela da população que não se identifica de forma automática com Flávio Bolsonaro. Mota, muito se fala que houve um erro na eleição passada lá, nós tivemos então Braga Neto. Como é que você avalia o papel, claro, a gente sabe o papel que é institucional, mas de qualquer forma também o papel político do vice? Essa é uma questão importante, Marcelo, não é fácil. Qual é o vice ideal? Quem é o vice ideal para Flávio? A resposta depende de como você vê o papel do vice. A gente tem nomes excelentes, qualificados, como Tereza Cristina, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, são todos nomes bons. Cada um traz características próprias para essa disputa. Agora, talvez o mais importante nesse momento seja ampliar a base de votos. E aí essa é uma análise difícil, que tem que ser feita com muito cuidado. Como é que você avalia também essa questão, Dávila? Marcelo, vice-presidente não traz voto. Vice-presidente pode apenas atrapalhar uma estratégia eleitoral. Mas o maior atributo de um vice-presidente é aquele que não vai dar dor de cabeça para o presidente da República uma vez no poder. Portanto, a característica principal do vice-presidente é cooperar, ajudar e não sabotar o presidente da República. E isso não tem nada a ver com as eleições. Isso é uma escolha pessoal do candidato à presidência da República. Portanto, esta pressa para escolher o vice de Flávio Bolsonaro não faz o menor sentido. Tem muito tempo pela frente. As convenções, como bem lembrou o Beraldo, só ocorrerão em julho, fim de julho. Até lá, tem muita água para passar debaixo da ponte. Ou seja, é hora de menos ansiedade, mais campanha, discutir aquelas propostas que afetam a vida cotidiana do brasileiro e deixar essa história de vice para mais tarde.
Vamos retomar o contato com o Misael Mainetti, que conversou com o Valdemar da Costa Neto. Seja bem-vindo, Misael. Boa noite. Oi, Matos, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Pingos nos Is. Estou ouvindo aqui vocês falarem sobre toda essa situação envolvendo o Valdemar Costa Neto em relação a Flávio Bolsonaro e o vice dele. Conversei agora há pouco com o Valdemar Costa Neto por telefone. A gente falou sobre essa situação porque ele deu uma entrevista recente falando que Caiado seria uma boa opção como vice de Flávio. E ele realmente, sim, seria uma boa opção, mas não é o plano de Caiado, Valdemar Costa Neto disse, e quem endossa isso, e com muita veemência, é o próprio Caiado, ex-governador de Goiás. Não só ontem aqui na Jovem Pan, mas em todas as entrevistas que eu e todos os outros jornalistas gravamos com ele, ele não arreda o pé, quer ser candidato à presidência da República. Já é pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Saiu de um partido onde ele não teria essa oportunidade, foi para a sigla de Kassab e disse que pode, Valdemar Costa Neto, pode ser qualquer pessoa, fazer esse pedido para ele e ele não vai aceitar. Inclusive, fez vários elogios para Kassab, dizendo que Kassab bancou a pré-candidatura dele, que Kassab não foi neutro. E ele, ontem, com o maior respeito, ele falou, né, admiro muito Valdemar Costa Neto, mas eu vou ser pré-candidato à presidência da República. Também falei, então, quem vai ser, né, o vice na chapa de Flávio? Tem nomes como a Tereza Cristina, que dialoga bem com as mulheres, com o agro. Tem o nome do Romeu Zema, que é de um lugar estratégico, Minas Gerais. Mas também é outra figura que bate na tecla que também não vai aceitar ser vice de Flávio, embora tudo pode acontecer. E Valdemar Costa Neto disse, vou ser muito honesto com você, nós ainda não conversamos sobre isso, nós, ele e Flávio Bolsonaro. Será? Estava ouvindo vocês conversando aqui também, achei interessante, não consegui ouvir quem fez esse comentário sobre Valdemar Costa Neto funcionar como um RP, como relações públicas. E é verdade, porque ele faz acenos a todos nessa primeira parte, né, da desincompatibilização, até chegar o primeiro turno, mas ele diz também, e disse hoje por telefone, que no segundo turno, e ele é muito confiante disso, de que Flávio vai para o segundo turno com Lula, ele diz o seguinte, todo mundo de direita, de centro-direita, vai vir para o nosso lado, eles vão vir para o nosso lado. Então tem esse trabalho de relações públicas e, salvo engano, o Dávila estava falando sobre paciência. Eu acho que os jornalistas, a gente também fica naquela coisa, né? Eles falam um A, a gente já vai, surfa a onda, querendo saber, mas esse vai ser o vice? Vai ser esse? Vai ser aquele? A gente fica querendo descobrir. E ele, por enquanto, está nessa paciência. Mas logo mais, quando a gente já tiver tudo montadinho, no segundo turno, se isso acontecer, ele vai fazer os acenos necessários, pelo que ele disse, para ter os apoios. E aí, nas palavras dele, Flávio consegue ganhar com o Lula, com certeza, isso de acordo com Valdemar Costa Neto. Matos, volto com você aí no estúdio. Isael, o jornalista é ansioso mesmo, né? Definiu quem vai ser a cabeça de chapa, já quer definir o vice, e a gente sabe que a lógica da política não é assim, né? Evidentemente, tem tempo ainda, né? E uma vez o Valdemar Costa Neto, ele falou para mim que ele não poderia dar entrevista. Ele ficou 30 minutos conversando comigo e dando entrevista, portanto. Agora eu quero ver o delegado Palumbo, quero vê-lo aqui conosco também na programação da Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Como é que o senhor avalia essa figura do vice aí? De fato, como disse ali o Dávila, ele pode ajudar a perder, mas ajuda a ganhar também? Olha, dependendo do partido do vice, ele vem com tempo de TV, que é importantíssimo, vem com fundo partidário, que também é muito importante, e um vice que não atrapalha já ajuda bastante, né? Por que o atual presidente está escolhendo o Alckmin? Porque não atrapalha, não vai ficar ali, não vai perturbar ninguém. Agora, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, Belo Araújo. Ele acaba denunciando, vendo coisa errada, e gosto dele, hein? Gosto muito dele, acho que o trabalho dele é um trabalho sério, é um homem sério, mas ele denuncia. O prefeito tô no mesmo coligação, foi escolhido pelo Jair Bolsonaro. Se ele vê coisa errada, ele vai lá e denuncia. E é claro, para quem está no executivo, isso não é bom.
mas eu acredito sim que a escolha de um bom vice que atraia mais mulheres, que saiba dialogar com o centro, que saiba trazer outros partidos, é de suma importância, né? Não pode ser alguém aí com a pecha de extrema direita, porque aí não vai trazer novos votos, né? E com certeza, um vice que não atrapalhe, né? Não que atrapalhar seja muitas das vezes o incorreto, como acontece aqui em São Paulo. Eu não acho que o Melo Araújo atrapalhe absolutamente ninguém. Ele é um homem correto que, quando vê algumas coisas erradas, é um homem de personalidade, vai lá e faz a denúncia que tem que fazer. Mas imagine isso acontecendo no atual governo. Eu acho que não ia dar bom de jeito nenhum.